Lá em nossa casa é oficial, chegou Natal. Na última sexta-feira, minha esposa e as minhas filhas pegaram lá umas caixas que estavam guardadas no armário, cheias de enfeite, pegaram lá uma árvore e montaram aquela árvore com seus enfeites, luzes, para anunciar que agora nós estamos oficialmente nos lembrando da vinda de Cristo. E é muito interessante nós pensarmos nessa dinâmica do evento e da preparação do evento, ou no anúncio do evento, na expectativa do evento. Porque, no fim das contas, nós vamos celebrar na noite do dia 24 de dezembro, com os nossos familiares, com alguns amigos, à mesa, cantando hinos, lendo a Escritura, lembrando do nascimento de Cristo, comendo, festejando. E todo aquele evento, então, é muito importante para nós, e pensar naquele evento, né, traz para nós já essa grande expectativa, e essa esperança, então, de que mais uma vez nós vamos poder, juntos, como família e amigos, irmãos em Cristo, rememorar, celebrar, anunciar que Deus se fez homem na pessoa do Filho. E é interessante, então, a gente pensar que o evento está além dele mesmo e já é criado na expectativa que nós temos do evento. Normalmente, eu disse agora, nossa casa, a gente começa oficialmente quando monta a árvore de Natal ali, as decorações, mas no meu coração esse evento já começa quando eu chego no mercado e eu vejo um panetone. Eu falei, pronto, chegou o Natal, que coisa maravilhosa, né? Que coisa espetacular, celebrar a humilhação do divino, e a gente tem a grande alegria de celebrar comendo, festejando, porque é realmente uma festa, é realmente algo para nós nos alegrarmos e festejarmos, o fato de que Deus se fez criatura, se humilhando para nos salvar. E nesse sentido, então, irmãos, na celebração que vamos fazer do Advento nesse ano, a gente não vai simplesmente olhar para o evento em si do nascimento de Cristo. Não vamos olhar só para aquela noite em Belém de Judá, onde Maria, seu marido José, aguardam o nascimento da criança, e ele nasce ali numas condições meio precárias, porque não havia lugar adequado, uma acomodação adequada nas casas, e Jesus então nasce num ambiente onde estão os animais, e o seu berço é na verdade uma manjedoura, um comedouro de animais, e dali, aquele bebê sustenta o universo. Não, a gente não vai olhar simplesmente para esse evento, para aquela noite, mas nós vamos olhar com mais amplitude, para ver a expectativa daquele evento, do porquê que foi criada uma grande expectativa de que houvesse então um momento em que o próprio Deus se fizesse homem para redimir a humanidade. Por isso eu quero chamar você hoje a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, para a gente olhar a realização do nascimento da expectativa da encarnação do Verbo. E a gente vai ver isso na pessoa de Abraão e no relacionamento que Deus tem com ele. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler os versos de 1 a 3. Diz assim a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra.
Nós temos aqui o chamado de Abraão, mas para nós entendermos bem o chamado de Abraão e aquilo que ele gera de expectativa para o evento do advento, do nascimento do verbo, é necessário que nós entendamos o livro de Gênesis como um todo, por assim dizer. O livro de Gênesis nos fala dos começos, e necessariamente o livro de Gênesis, como revelação do Senhor, revelação especial de Deus, nos mostra coisa que nós nunca conheceríamos pela simples observação do mundo. Nós nunca conheceríamos que o mundo foi criado pela proclamação da palavra de Deus, sem que isso nos fosse revelado pelo próprio Deus. Eu disse isso no acampamento que estive na semana retrasada, falando justamente da afirmação do credo apostólico de que Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E é muito interessante nós pensarmos ou notarmos, né, quando homens rebeldes se opõem ao fato de que Deus criou o mundo, eles negam que há um Criador, e aí você pede para ele, então tá, me dá então a resposta da origem das coisas. E é muito interessante ver as respostas, as tentativas de respostas, porque é uma mais absurda que a outra, uma mais cabeluda que a outra. E fica evidente então quando você vê a resposta desses ateus, dessas pessoas que tentam rejeitar a descrição que a Escritura faz da criação, que é impossível ao homem chegar ao conhecimento da origem da vida, se isso não for revelado a ele. E no livro de Gênesis então, está revelado para nós que Deus criou os céus e a terra. Ele falou e as coisas vieram a existir. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja separação entre firmamento e as águas, e houve separação entre os firmamentos e a água. Deus disse: haja separação entre as águas e a terra, e houve a porção seca e separação. E além de dar forma pela sua palavra, Deus deu também preenchimento, e disse: haja os luminares, e Deus preencheu aquilo. E Deus disse: haja aves e peixes, e houve então preenchimento dos céus e das águas. E Deus disse: haja animais selváticos, haja animais domésticos, segundo as suas espécies. E Deus vai preenchendo aquilo que Ele vai dar forma. E haja o ser humano, criado não segundo as suas espécies, mas segundo a imagem do próprio Deus, recebendo então domínio e gerência sobre a criação. O livro de Gênesis então nos conta da origem de todas as coisas e da origem do ser humano, que foi criado pelo próprio Deus bom, digno e num relacionamento perfeito com Ele, para gerenciar o mundo. E o livro de Gênesis não conta simplesmente a origem de todas as coisas, no sentido da criação, de onde vem o sol, de onde vem a lua, de onde vem as estrelas, mas ele nos conta também a origem da queda, e a origem do porquê nós vivemos num mundo com tantas coisas ruins que nos acontecem. O livro de Gênesis nos conta a origem da morte, do porquê o ser humano morre, e do porquê isso nos causa tanto terror, e do porquê isso nos machuca, porque a morte é fruto da rebeldia do ser humano contra o seu Criador. O livro de Gênesis vai mostrar então com muita clareza, de que Deus havia estabelecido o homem num lugar bom, num relacionamento perfeito com Ele, mas que o homem desobedeceu à lei do Senhor, e se rebelou contra o seu Criador, trazendo sobre si então maldição, e não só sobre si, mas sobre toda a criação. E a terra agora então está amaldiçoada. A terra está amaldiçoada. O homem vai precisar de um esforço muito maior para poder ter o seu sustento. O homem vai estar em conflito com a sua mulher. A mulher, naquilo que é mais simbólico da sua vocação, que é ter filhos, vai sofrer, vai ter isso em dores, e ela vai também estar em conflito com o seu marido. E esse conflito entre homem e mulher, e essa maldição do sustento e da geração da vida, é na verdade reflexo da inimizade que o homem agora está para com Deus, e que então agora ele está não mais
em amizade com Deus, mas em condenação diante de Deus. Mas o livro de Gênesis, então, vai ter toda a sua intenção agora de mostrar para a gente que Deus foi gracioso com a humanidade. Diante da rebeldia humana, diante do ser humano ter quebrado o mundo, Deus decidiu que Ele iria não exterminar a humanidade, mas Ele iria salvar a humanidade. E Ele promete já ao primeiro casal isso, dizendo que da semente da mulher haveria de vir aquele que iria pisar a cabeça da serpente. Então o livro de Gênesis vai se desenrolar justamente nessa perspectiva de como Deus está preservando a humanidade. A humanidade está quebrada, ela é ruim, mas Deus vai preservar. E a gente vê isso já nos primeiros filhos daquele primeiro casal, Caim e Abel. Caim, completamente perverso, vai matar o seu irmão Abel. Mas Deus vai preservar e conceder um outro filho, a Adão e Eva, que vai ser uma semente para a restauração. E todo o livro vai se desenrolar nessas genealogias, nas gerações dos homens, e de como nessas gerações o Senhor vai preservar uma linhagem para Ele. E a gente vê então as gerações se desenrolando, especialmente quando ela chega agora no capítulo 11, e a gente vê a geração de Terá. A gente vê que Deus vai preservar a geração de Terá, para que o seu propósito seja cumprido. Terá é o pai de Abraão. E em Terá, então, Deus vai fazer cumprimento daquilo que Ele quer realizar no futuro. O livro de Gênesis, então, conta para a gente as origens dessa linhagem preciosa, de onde sairá o Verbo encarnado, a redenção dos homens, salvação dos homens. E o que a gente percebe, então, quando a gente olha para a vida de Abraão, que é gerado como expectativa, para que realmente haja necessidade de Deus encarnado? O que a gente percebe na vida de Abraão? Simplesmente nesses 3 versos que nós lemos aí, nós temos já muita munição que vai gerar essa necessidade. Nesses 3 versos nós temos 7 promessas feitas a Abraão. 7 promessas. Olha só: vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar e engrandecer o seu nome, você vai ser uma bênção, vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e você serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias. Então, nesse prólogo do relacionamento de Deus com Abraão, já fica evidente que Deus vai realizar algo extraordinário na terra, através de Abraão. Mas com o desenrolar da história de Abraão, e as promessas que Deus faz para Abraão, isso vai ficar ainda mais evidente. E eu quero chamar a sua atenção então para esses elementos dessa aliança que Deus faz para Abraão, as promessas que Deus faz para Abraão mais amplas, e mostrar como isso então aponta e anuncia a necessidade de Cristo. No capítulo 12 ele vai discorrer, falando então justamente dessa realidade de que Deus chama Abraão para uma nova terra. O primeiro chamado que Abraão recebe do Senhor é esse: sai da sua terra, sai dessa tua terra aí, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão, eu vou determinar uma terra para você, que é a terra onde você vai viver, e que é a terra onde você será abençoado. Não é na terra dos seus pais, não é na terra onde você nasceu, mas é na terra que eu estabeleci. Nesse sentido, já de cara, a gente tem a determinação então,
de que Deus estabelece para Abraão um lugar. Eu vou te dar um lugar. Vou te dar um lugar. E durante toda a vida de Abraão, a gente vai ver essa consideração daquilo, da realização, aliás, daquilo que Deus promete a Abraão. Porque o Senhor vai fazer que Abraão, então, peregrine por toda a terra de Canaã. Porque Deus disse, toda a terra que você pisar vai ser sua e da sua descendência, e então ela será esse lugar determinado por mim. E Deus então concede a Abraão a definição de um lugar, e diz, aonde você pisar, essa será a terra que eu vou dar para você, Abraão. Lugar de Deus, não é o lugar de Abraão, não é o lugar da família de Abraão, mas é o lugar de Deus, que Deus determina. Agora, tem um problema aí. Tem um problema aí. Se você lê o relato da Escritura, começando já em Abraão, você vai ver que na verdade essa terra, ela tem seus problemas. Ela tem seus problemas. O primeiro obstáculo é que lá vivem os cananeus. A terra de Canaã, tem gente habitando lá e que pensa ser dono daquela terra. E esse é só um dos problemas. Só um dos problemas. Quando Abraão chega em Canaã, logo no começo, preste atenção, volte aí no capítulo 12. Olha o que acontece no verso 10. Havia fome naquela terra. Terra que Deus falou para Abraão que seria dele, é uma terra também problemática. Tem cananeus vivendo lá, e é uma terra que às vezes falta comida. Está faltando comida nessa terra que Deus promete para Abraão. E a gente vai ver que essa terra, no decorrer dessa história, vai apresentar várias dificuldades, vários problemas. Vai chegar um momento em que a terra não é suficiente para Abraão e toda a sua família, e ele vai precisar dizer para o seu sobrinho, olha Ló, escolhe um lugar aí, vai para lá e eu vou para o outro, porque a terra não é suficiente para a gente vai precisar então se dividir. E essa terra então, vai mostrando para a gente, que há uma necessidade, que está além de Abraão, está além de Abraão, e está além da própria descendência de Abraão. Vocês que acompanharam comigo aqui, e aliás com toda a igreja, o estudo do livro de Juízes, viu que a terra, na verdade, ela não é especial em si mesma. A terra não tem nada de especial em si mesma. O solo de Canaã não tem nada de espetacular em si mesmo. É uma terra tão quebrada como qualquer outra parte do mundo, do planeta. Tanto que, quando os israelitas estão lá, eles conseguem transformar a terra de Canaã em Sodoma e Gomorra, num lugar completamente perverso, porque não há nada de especial na terra em si. Terra em si não tem nenhum poder nela. E nesse sentido então, já fica evidente que há uma necessidade. Há uma necessidade. Deus está prometendo uma coisa para Abraão, mas por que Deus está prometendo essa coisa que é quebrada? Por que é que Deus está prometendo essa coisa que é quebrada? Deus promete uma terra, um lugar. Essa terra está meio defasada aí. Mas tem outras promessas que Deus faz. Deus promete para Abraão uma descendência. Deus promete a Abraão que ele terá muitos filhos e que dele então Deus fará uma grande nação. Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Você terá muitos filhos. E no capítulo 15 de Gênesis, a gente vai ver justamente essa conversa de Abraão com Deus. Porque Deus novamente diz para Abraão que vai abençoá-lo. E Abraão pergunta então, Senhor, como é que o Senhor vai me abençoar se nem descendente eu tenho? O meu herdeiro é o meu servo. Como que é isso? E aí Deus, de maneira extraordinária, vai dizer para Abraão o seguinte, vai lá fora
e olha para os céus, olha as estrelas dos céus, você vai perceber ali que aquilo lá é mais ou menos parecido com o que eu vou te dar de descendência. Ou seja, os dois você não vai conseguir contar. As estrelas do céu você não vai conseguir contar, e a sua descendência você também não vai conseguir contar. E quando Deus diz isso para Abraão, a gente tem uma das frases mais importantes da Escritura, que é a resposta de Abraão, onde Moisés vai relatar que Abraão creu na promessa de Deus. Abraão creu em Deus, e isso foi imputado a ele como justiça. Mas nota o seguinte, irmãos, preste atenção no seguinte, que Abraão realmente tem um motivo aqui para estar preocupado, e tem um motivo para estar questionando o Senhor, porque ele é um homem casado já há muitos anos, um homem já velho, com uma esposa já velha, e nenhum dos dois tem filhos. A sua esposa é infértil, ela é estéril, ela não pode ter filhos, ela não pode gerar a vida por si mesma, não tem essa capacidade. E o Senhor então que chega a Abraão e diz: Abraão, eu vou te dar uma nação, uma descendência, um povo. Faz essa promessa para gente estéril, faz essa promessa para gente que não consegue se procriar, que não consegue gerar vida, não tem esse poder em si mesmo. E aí o negócio fica mais esquisito ainda, né? Que agora você tem duas promessas, e duas promessas que estão completamente impossibilitadas de acontecer. Deus promete uma terra para Abraão, e a terra está cheia de obstáculos e cheia de problemas, e promete uma descendência para Abraão, mas Abraão não pode ter filhos, não pode ter filhos, não consegue, ele não tem a capacidade, muito menos a sua esposa, de gerar a vida pelo seu próprio poder. Essa terceira necessidade, e a terceira grande promessa que Deus faz para Abraão, é também uma promessa que não está dentro das possibilidades de Abraão. No capítulo 17 de Gênesis, a gente vai ver o desenrolar desse relacionamento, e desse acordo, dessa aliança que Deus tem com Abraão. E ali, de maneira muito significativa, Deus vai estabelecer com Abraão uma marca para definir e demonstrar, selar aqueles que são seus, a marca da circuncisão. E Deus faz isso, dizendo para Abraão: olha, você vai ter na sua descendência uma marca, porque Abraão, grande promessa que eu tenho para te fazer é a seguinte: esse povo marcado será o meu povo, e eu vou ser o Deus deles. Esse povo será o meu povo, e eu serei o Deus deles. E nesse sentido, então, nessas três grandes promessas que a gente vê em Abraão, a gente vê algo que é impossível ao próprio Abraão realizar, e a gente vê o anúncio de uma coisa que é muito extraordinária. Nessas três promessas nós temos uma terra de Deus, um povo de Deus e o governo de Deus. Um lugar de Deus, um povo de Deus, sob o governo e a orientação do próprio Deus. E essa tríplice promessa, então, desse acordo com que Deus tem com Abraão, é aquilo que nós chamamos de o reino de Deus. Se há uma definição de reino de Deus, essa é a definição mais precisa: o povo de Deus, no lugar de Deus, sob o governo de Deus. O povo de Deus, no lugar de Deus, sob o governo de Deus. Mas o Senhor fala para Abraão o seguinte: Abraão, é o seguinte, vou precisar que você me dê o seu filho, para que isso permaneça
em realização aqui. Pega o seu filho, esse que eu dei para você, finalmente, e agora você vai me dar ele. Deus pede então a Abraão que ele entregue aquilo que ele havia prometido. No fim das contas, eu quero resumir esse ponto, né? Não é aula de EBD aqui, a gente vai falar de advento, mas no fim das contas o que a gente vê é que aquilo que Deus requer de Abraão, para que fosse possível que Deus fosse o governante do povo, é também Deus que vai realizar, porque no fim das contas Deus não mata Isaac, e o filho de Abraão não é sacrificado para que haja esse relacionamento, mas Deus provê então um substituto, para que houvesse a grande possibilidade de Deus ser o governante dos filhos de Abraão, no lugar onde Ele mesmo estabeleceu. E eu espero que até essa altura você já tenha percebido então algo extraordinário aqui, irmãos. Que todas as promessas que Deus faz para Abraão, Ele as faz para deixar muito claro que o que Ele está realizando é dele mesmo, e não é então de Abraão. Não é de Abraão. Nós temos o péssimo hábito de ler as Escrituras, especialmente as Escrituras do Antigo Testamento, e ficar caçando aqui exemplos de moralidade para nós, ou exemplos daquilo que nós simplesmente devemos ou não fazer. E óbvio que há em Abraão vários exemplos daquilo que a gente pode fazer. Por todo o Novo Testamento, os autores, eles vão pegar a vida de Abraão e nos dar como exemplo. Exemplo de fé, por exemplo. Paulo vai dizer com muita clareza, em duas cartas, quando escreve aos Romanos e quando escreve aos Gálatas. Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Nesse sentido, então, nós somos também chamados a crer em Deus e depositar a nossa fé nele, assim como Abraão creu. Nós somos chamados a depositar a fé em Deus. O autor de Hebreus vai colocar essa fé de Abraão também em exposição para nós, no capítulo 11 da sua carta, colocando Abraão justamente nessa condição de herói da fé, de alguém que creu em Deus nos momentos mais difíceis da vida. Pensa, irmãos, pensa nos chamados ou nas coisas que Deus pediu para Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Pensou no tipo de desafio que é esse? Um desafio que não foi feito hoje, no século 21, mas há 4.000 anos atrás. Abraão não tinha o Google para pesquisar, né? Como é a vida em Canaã, como é a vida nesse lugar ou naquele. Ele foi completamente às cegas, às escuras, seguindo a voz do Senhor. Abraão, que recebeu do Senhor a promessa de um filho, não foi atrás de um médico da área da fertilização para saber, é possível Sara e eu, com mais de 90 anos, chegando aqui aos 100, ter filhos? Você pode fazer esse trabalho aqui por nós? Não, isso aqui é 4.000 anos atrás, e Deus promete esse filho, e Abraão crê em Deus. Eu vou ter filhos, com 100 anos de idade, eu terei filhos. E acima de tudo, quando Deus pede o filho de Abraão, dizendo, pega Isaac e leva ele em sacrifício para mim, Abraão crê que Deus pode ressuscitar o seu filho. E o autor de Hebreus então vai expor essa fé de Abraão com muito vigor e com muita realidade para nós, para que nós vejamos essa fé e sejamos encorajados na fé. Só que o problema então é quando nós olhamos para isso e paramos aí, e pensamos simplesmente na obra que Abraão está fazendo, sem entender a amplitude de que na verdade a fé é só resposta.
A fé é só resposta àquilo que o próprio Deus estabeleceu e prometeu. Preste atenção, irmãos. Leia com atenção o capítulo 11 de Hebreus e você vai ver que toda a galeria da fé é, na verdade, toda uma galeria de homens que ouviram ao Senhor e responderam ao Senhor em obediência. Deus deu uma palavra para eles, eles ouviram, creram e obedeceram. Todos eles. Noé, Abraão, Abel, Moisés, Ruth, todos, Sansão, Gideão, todos os que estão lá ouviram a palavra de Deus, creram e obedeceram. Nesse sentido, então, nós precisamos entender isso, que a fé, na verdade, ela é só a resposta do coração àquilo que Deus falou. Então a gente precisa aprender a olhar para Abraão, e não simplesmente olhar para Abraão como aquele que responde, mas a olhar para aquele que fala com Abraão e faz promessas a Abraão. Deus faz promessas a Abraão de uma terra, com um povo, sob o governo dele. E por que isso é tão importante, gente? Porque a fé em si só não tem muito fundamento. Abraão necessitou crer em algo muito mais distante e profundo do que simplesmente naquilo que ele ouviu e viu. Lembra? Deus prometeu uma terra para Abraão, mas a terra era quebrada. Deus prometeu descendência para Abraão, mas ele não pode gerar sua descendência. Deus prometeu governo para Abraão, mas o governo precisa ser via o substituto. Nesse sentido, então, aqui nós temos o estabelecimento da grande necessidade de Cristo. Porque se Deus está prometendo uma terra, essa terra não pode ser quebrada. Se Deus está prometendo uma descendência, essa descendência precisa ser capaz de existir. Se Deus promete o governo sobre essas pessoas, que são o povo dele, esse governante, homem substituto, precisa também existir. E nesse sentido, então, quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente não deve ler esse texto e falar, nossa, que homem espetacular, porque Abraão não é espetacular. Espetacular é aquilo que Deus está dizendo para Abraão que vai fazer. Eu vou consertar essa terra quebrada, consertar a infertilidade, vou gerar um povo que eu mesmo vou governar. E as promessas de Deus para Abraão, então, geram em Abraão uma expectativa muito mais profunda e distante da sua realidade real e física há 4.000 anos atrás. A expectativa de Abraão, irmãos, não estava nos seus dias andando ali naquele momento e no próprio Isaac, mas numa realidade onde a terra, o povo e o governo de Deus seriam plenos, seriam abundantes, seriam perfeitos, completamente perfeitos. E esse reino, então, que é anunciado, esse reino que é prometido, necessariamente, então, gera essa expectativa. O anúncio que Deus faz a Abraão do reino é como aquele panetone que entrou no mercado. Opa, vai ter festa. O anúncio que Deus faz do reino para Abraão é como a montagem da árvore. Opa, a festa vai vir, vai chegar a festa. E nesse sentido a gente precisa então, nesse momento aqui, não olhar para Abraão, mas olhar para aquilo que Deus vai realizar pelo descendente de Abraão, filho de Abraão, da descendência escolhida. Seria aquele então que haveria de possibilitar que houvesse uma terra santa, com um povo santo, sob o governo do santo. E o nascimento do Senhor Jesus, que é filho de Davi, filho de Abraão, como Mateus vai relatar no capítulo 1 do seu evangelho, é então o grande evento então que inaugura
a possibilidade agora então desse conserto e dessa redenção plena. Porque é somente pelo fato de que Jesus se fez homem que a terra pode ser consertada. É somente pelo fato de que Jesus se fez homem que a vida pode ser gerada. E é somente pelo fato de que Jesus se fez homem que há um governante de Deus para essas vidas redimidas, nesse lugar consertado. E é por isso então que os evangelistas vão relatar que Jesus vai dizer: é chegado o reino. Porque na encarnação do Verbo, o reino chega mesmo. E a pessoa de Cristo, com a obra de Cristo, possibilita que haja a terra de Deus, com o povo de Deus, sob o governo de Deus. Toda a expectativa de Abraão só é possível porque 2000 anos depois, o Verbo se fez carne em Belém de Judá. Jesus nasceu naquela noite, numa estrebaria. E nós precisamos então entender essa antecipação e essa visão como um todo. Deus prometeu já logo no início da existência humana, de que Ele faria para si um reino com os homens. Por isso que os anjos vão anunciar paz aos homens a quem Ele quer bem. Que Deus promete a Abraão: eu vou estabelecer o meu reino na terra. Eu estabelecerei o meu reino na terra. E o nascimento de Cristo é o cumprimento do nascimento desse rei que vai governar e colocar todas as coisas em ordem. E meus irmãos, nós que vivemos aqui hoje, precisamos ter essa mesma perspectiva. Nós que vivemos aqui hoje com instrumento que falha, bateria que acaba, computador que se atualiza no meio do culto, trânsito na Dutra, atrasa o horário do culto, calor que está aqui sufocando a gente, fazendo a gente suar. Todas essas coisas apontam para a grande necessidade que nós temos de redenção, de que as coisas sejam consertadas, mostrando para nós que elas estão quebradas. Há necessidade de conserto, há necessidade de redenção, há necessidade. Mas nós, diferentes de Abraão, estamos numa posição muito melhor, porque nós já vimos e sabemos e ouvimos que esse rei já veio, já nasceu e já venceu para que esse reino seja estabelecido. Nós ainda estamos na perspectiva da consolidação do reino no segundo advento? Sim, mas aquilo que era necessário ser feito para que pudesse haver redenção, já foi feito. Jesus já nasceu, se fez homem, viveu uma vida perfeita e pagou o preço na cruz, para que houvesse perdão, e ressurgiu dentre os mortos, vencendo a morte, para que houvesse vida eterna, para que houvesse o povo de Deus, no lugar de Deus, sob o governo de Deus. Então, quando você pensa no advento, não pense simplesmente naquela noite, não olhe simplesmente para a comida que você vai comer, não olhe simplesmente para a decoração, não olhe simplesmente para os seus parentes e os seus amigos que estarão com você, e não olhe simplesmente com memória para a noite em que Cristo nasceu, mas olhe com uma percepção profunda do porquê Cristo nasceu, e de como o nascimento de Cristo então cumpre todas as expectativas das necessidades que nós temos para nos relacionar com o Senhor, vivendo o reino dele, reino de Deus, povo de Deus, no lugar de Deus, sob o governo de Deus. Por isso que Jesus nasceu, é por isso que ele se fez homem, e é por isso que nós celebramos o nascimento dele, e anunciamos com toda a força do nosso coração: Jesus nasceu, glória ao Senhor.
Glória a Deus nas maiores alturas. Vamos orar mais uma vez. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Porque nós temos a grande convicção de que Jesus é o Deus encarnado. Ele é o Verbo que estava no princípio, que era no princípio, e estava com Deus e era Deus. Sempre foi Deus, de eternidade a eternidade. O Filho é gerado, mas Ele entrou no espaço e no tempo, há 2000 anos atrás, para realizar a obra que definitivamente traz o reino de Deus. É por causa de Cristo encarnado, que vive uma vida perfeita, que se entrega na cruz e que ressuscita entre os mortos e ascende aos céus, que a terra pode ser restaurada, os homens podem se multiplicar, e o povo pode existir, e há um governo de alguém que não é simplesmente homem, mas é um substituto perfeito, limpo, para governar em nome do Senhor. Por causa que Cristo nasceu, que o reino do Senhor pode ser estabelecido. E agora, então, Senhor, nós clamamos e oramos: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, porque Cristo nasceu, porque Cristo viveu, Cristo morreu e ressuscitou. Que o teu reino venha plenamente, em plenitude, transbordante. Nós sejamos achados no lugar de Deus, com o povo de Deus, sob o governo de Deus, para toda a eternidade. Nos dá essa visão e essa expectativa, e que essa celebração que faremos do Advento tenha essa grande profundidade de significado, para a glória do teu nome e o bem do teu povo. Nós oramos em Jesus. Amém. Amém.